Amém. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. É sempre uma alegria e um privilégio, né? Ter essa responsabilidade dada pelo Senhor, né? De trazer uma palavra, né? E a palavra, ela não é minha, é do Senhor. Então, eu só não quero atrapalhar o que o Senhor quer fazer. Então, é o que eu tenho dito para o Senhor. Eu quero que o Senhor me use para que o propósito dele se cumpra nessa noite, na minha vida e nas vidas de cada um de vocês que estão aqui. Amém? Antes de nós começarmos essa palavra, eu quero só... Eu acho que não foi feito isso, eu não tenho certeza. Você que nos visita, é uma honra. Eu quero honrar você que está aqui nos visitando. Que você possa se sentir muito bem no nosso meio. Você é muito bem-vindo. Essa é a nossa família, a família Batista da Graça. Esse aqui é o povo de Deus que se reúne nesse lugar aqui, nessa casa de adoração. E você que está aqui nos visitando, você é muito bem-vindo. É uma alegria poder recebê-lo, tá bem? E eu quero dizer para você que você pode ficar à vontade. Essa casa, ela pode ser sua também. Essa família aqui pode ser sua família, tá bem? Basta você querer começar a caminhar conosco. Eu acredito que você recebeu aí um encarte, né, da igreja. Tem todas as informações ali sobre redes sociais, etc., para que você possa buscar aí uma célula, né, enfim, e poder estar se conectando com a igreja do Senhor Jesus, que é esse pedaço, né? A igreja de Jesus, ela é espalhada por toda a terra, mas aqui tem um povo que se reúne e que também é parte desse povo, né, abençoado de Deus. E com certeza vai ser um privilégio poder caminhar com você também, tá bom, querido? Fica bem à vontade. Depois, no final aí, se você não recebeu um abraço ainda, no final, com certeza você vai receber um abraço de algum irmão que vai te abraçar e que vai te acolher. Mas eu acho que você já recebeu um abraço, porque esse povo aqui é muito acolhedor, tá? Não é porque eu sou da casa, né? Eu sou suspeito em dizer, mas eu tenho certeza que você já deve ter sido bem acolhido, tá bem? Que Deus abençoe a sua vida e é uma honra poder tê-lo aqui conosco. Amém? Irmãos, nós vamos, como o Naldo já falou, hoje nós iniciamos o mês da família, né? Então, esse mês de maio todo nós vamos estar ministrando, né? Nós vamos ter ministrações direcionadas para a família. Hoje é o primeiro domingo em que nós vamos estar ministrando palavras, né, direcionadas para a família. Vão ser 4 domingos, encerra no dia 24 com o pastor Adilson da ABA aqui, nosso amigo, pastor Adilson, que vai estar aqui ministrando no dia 24. Na semana que vem a minha esposa, na outra semana é o pastor André e na última semana, antes da semana do encontro com Deus, é o pastor Adilson, tá bem? Então hoje eu queria compartilhar algo com vocês que o Senhor colocou no meu coração. O tema dessa palavra é mentes renovadas, famílias transformadas. Você pode repetir comigo? Mentes renovadas, famílias transformadas. Amém? Em nome de Jesus, que a tua mente ela possa ser constantemente renovada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque à medida que a sua mente é renovada, a sua vida é transformada. E a sua vida sendo transformada, todos os ambientes aonde você está são transformados. E o primeiro ambiente é a sua casa, é a sua família. Amém? Seja você filho, que está aqui, seja você esposa, seja você esposo, né? Então, temos várias pessoas aqui, todo mundo aqui eu tenho certeza que tem uma família. Talvez a tua família está até distante, né? Mas você tem uma família. E talvez esse povo da sua família que está distante ainda não experimentou o amor de Cristo. E eu quero declarar sobre a tua vida. O Senhor, Ele tem um propósito para cumprir em você. E por meio de você, toda a sua casa vai ser tocada e vai ser contagiada. Amém? Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Mentes renovadas, famílias transformadas. A palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: Portanto, irmãos,
pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Você pode dizer mais uma vez, renovação de mente. Guarda isso no teu coração. Amém? Queridos, desde o princípio, não do início de quando Deus criou todas as coisas, mas do momento em que Satanás se rebelou contra Deus, ele que era alguém que servia, que fazia parte ali daquele ambiente que estava com Deus, dos seus anjos, enfim. Desde quando ele se rebelou contra Deus, o propósito dele, então, desde então, como diz lá em João capítulo 10, versículo 10, o próprio Jesus disse isso, Jesus disse assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, desde o momento em que Satanás se rebelou contra Deus, o objetivo dele, o propósito dele foi destruir, matar, roubar, matar e destruir tudo aquilo que foi criado por Deus. É esse o propósito dele. É esse o plano dele que continua existindo até hoje. O objetivo de Satanás é destruir vidas, destruir pessoas, porque as pessoas foram criadas por Deus. O objetivo de Satanás é destruir famílias, é matar famílias, porque a família é uma instituição criada por Deus. Deus é o autor da família. E o objetivo de Satanás é destruir. E infelizmente, meus queridos, o ser humano, muitas vezes, e tem ao longo da história, dado atenção a esse plano maligno de Satanás. Nós podemos perceber e podemos observar, nos dias atuais, isso tem se intensificado ainda mais, e a gente pode observar tantas coisas acontecendo ao nosso redor, pessoas e situações se levantando para tentar destruir aquilo que foi criado por Deus, para tentar destruir os princípios e os valores de Deus que foram estabelecidos por Deus para a família, Então a gente percebe que ao longo dos tempos e dos anos, o ser humano ele tem dado atenção a esse plano maligno de Satanás. E nós não devemos pensar que essa realidade atinge somente aqueles que ainda não foram regenerados. É uma ilusão a gente acreditar que esse plano de Satanás ele só atinge as pessoas que ainda não foram regeneradas por Cristo. Existe na palavra de Deus um texto que está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, 1 de Pedro, que diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Satanás, ele continua agindo ao nosso derredor. Existem aquelas pessoas que estão presas a ele ainda, que estão presas no pecado, que ainda não foram regenerados. Mas aqueles que foram regenerados por Cristo, aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, precisam estar vigilantes. Então, eu quero chamar a sua atenção para isso. É necessário vigiar, é necessário estar atento, porque Satanás, ele está tentando também destruir a sua vida. Não pense você, porque você foi regenerado por Cristo, que ele não pode trazer situações, tentações que influenciem a sua vida de maneira que você tome decisões erradas e que possam essas decisões afetar a sua vida, a sua caminhada, o seu relacionamento com Deus e, por consequência, a sua casa, a sua família.
Então nós precisamos estar alertas, porque o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, como diz a palavra de Deus. Mas nós cremos em Deus e nós confiamos em Deus e colocamos a nossa vida diante do Senhor. E então o Senhor, ele anda, né, como um guardião, aquele que nos sustenta. Ele está ao nosso redor, nos livrando dos ataques das trevas. Mas para que o Senhor esteja ao nosso redor, nos livrando dessas setas do maligno, dessas ciladas do diabo, é preciso nós estarmos com o nosso coração no lugar certo. É preciso nós entendermos algumas coisas importantes, algumas decisões, algumas atitudes importantes que nós precisamos tomar. Isso é algo prático que nós precisamos viver. Então nós temos vivido, meus queridos, tempos em que as famílias, elas têm sido fortemente atacadas. Eu não sei se você tem percebido isso, eu acredito que sim, né? Tantas coisas que nós temos visto à nossa volta, tantos valores tentando ser, situações tentando quebrar os valores dos princípios da palavra de Deus. E eu quero dizer aqui, abrir um parênteses, não existe várias verdades, existe uma só verdade, que é a verdade que Deus estabeleceu sobre todas. A verdade é aquilo que a palavra de Deus declara sobre a minha vida e sobre a tua vida. E o mundo tem tentado relativizar as verdades. Aliás, a verdade. Ou seja, o mundo cria várias verdades. Ou seja, aquilo que para mim é verdade, talvez para você não é. Então está tudo bem. Então, vamos relativizar aqui. Então, para você é uma verdade, para mim não é. E está tudo certo. Não, isso é uma mentira das trevas. Isso é o que o diabo tem incutido na mente das pessoas. E nós que somos regenerados, você que está aqui, que foi regenerado pelo sangue de Cristo, nós acabamos de cantar isso. Eu e você precisamos nos posicionar diante desses ataques, dessas mentiras, e declarar que há uma verdade, e essa verdade é estabelecida por Deus na sua palavra. Deus é aquele que instituiu a família, é aquele que criou a família. Então a tua família, ela é criada pelo Senhor, e não há nenhuma outra verdade a não ser a verdade da palavra de Deus, que deve governar a sua casa e a minha casa. É nessa verdade que nós precisamos nos estabelecer. Então, diante dessas situações, desses ataques que as famílias têm sofrido, eu quero fazer duas perguntas aqui, para você pensar. Como então nós sermos famílias fortes que não sucumbem diante desses ataques? Como sermos famílias fortes que não recuam diante desses ataques? Que não param ou que desistem diante desses ataques? Porque muitas famílias têm sido dilaceradas, né? O índice de divórcio e de separação hoje em dia é algo gigantesco. E por consequência há todo um sofrimento. E como nós sermos famílias fortes que não sucumbem diante das ofertas, diante das mentiras das trevas? A outra pergunta é como sermos famílias que manifestam a esperança em Deus como testemunho para outras famílias. Como sermos famílias que manifestam a presença de Deus de uma maneira que outras famílias olham para a nossa família, para a nossa casa e percebem, cara, tem alguma coisa diferente ali. Tem algo diferente ali, eu quero descobrir o que é isso. Como nós sermos essa casa, essa família, que manifesta o poder de Deus para que outras famílias também conheçam o poder de Deus e sejam restauradas, sejam reconstruídas, casamentos que estavam quebrados sejam restaurados, relacionamentos de pais com filhos que estavam quebrados sejam restaurados. Sabe por quê, meus irmãos? Nós não somos melhores do que ninguém. O que há em nós é que a misericórdia de Deus, ela nos alcançou. E nós recebemos a revelação do Espírito no nosso coração. Nenhum de nós merecíamos isso.
mas nós somos alcançados por essa graça, por essa misericórdia maravilhosa de Deus. E Deus, Ele quer usar a mim e a você, Ele quer usar a minha casa, a tua casa, para que outras casas conheçam o amor de Jesus, para que outras pessoas conheçam o amor de Jesus. Deus, Ele quer renovar a nossa mente todos os dias, para que a nossa vida ela seja transformada a cada dia, um pouco mais maduros na nossa caminhada de fé com o Senhor. E então nós vamos manifestando a glória e a presença e o poder de Deus através das nossas vidas, e os ambientes eles vão sendo mudados e transformados. E o primeiro ambiente que é mudado, que é transformado, é a minha casa, é a tua casa, é os teus filhos. Eu não sei como você chegou a esse lugar, eu não sei se talvez você está aqui e o teu contexto de família seja um contexto difícil, que você esteja vivendo situações adversas. Eu quero dizer para você uma coisa: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entrega a tua mente ao Senhor, para que a sua mente seja renovada, e a tua vida vai ser transformada, e consequentemente a tua casa vai ser transformada. Creia nisso, porque Deus é o Deus que criou a tua casa, a tua família. Você não tem uma família por acaso, você tem uma família porque Deus te deu essa família. Então nós precisamos lutar com Deus, para que a glória dele seja manifesta nos ambientes onde nós vivemos. E o primeiro ambiente onde a glória dele deve se manifestar é dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Talvez você está aqui e você é o único que conhece essa palavra da verdade na sua casa. Talvez você é um filho que os seus pais ainda não foram regenerados, não entregaram a vida deles a Jesus. Querido, você é a pessoa que Deus vai usar para que a tua casa seja transformada, para que os teus pais se rendam a Ele, a Cristo. Você, e isso vai acontecer por meio da regeneração da sua mente, a mudança da sua mente, da nossa mente, em nome de Jesus. Existe nesse texto, então, que nós lemos, uma ideia central, que diante das misericórdias de Deus, todos nós somos chamados a responder com entrega, renovação e transformação. Todos nós somos chamados, diante desse texto, a partir de um Deus misericordioso, que derramou a sua misericórdia sobre nós. Eu e você somos chamados a responder a Ele, entregando a nossa vida a Ele, entregando a nossa vida como uma oferta a Ele, para que as nossas mentes elas sejam renovadas por aquilo que Ele vai fazer em nós, por meio do nosso relacionamento com Ele, e então nós somos transformados para transformar outras pessoas, outras vidas. A palavra de Deus diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu gosto dessa palavra porque eu vejo Deus usando poderosamente pessoas aonde elas foram muito machucadas, aonde elas foram muito feridas, aonde elas eram escravizadas. Deus vai ali e realiza uma restauração sobrenatural, faz um milagre de cura, de restauração, e aquela pessoa se torna um instrumento nas mãos do Senhor, para curar outras pessoas nas mesmas áreas aonde ela era escrava do pecado. Isso é a graça superabundante do Senhor nas nossas vidas. Então essa palavra ela traz para nós esse chamado, a responder ao Senhor com entrega, renovação e transformação. E eu quero aqui fazer algumas observações dentro do texto que nós lemos. Eu quero expor aqui algumas palavras desse texto que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, traz essa mensagem à igreja de Cristo que estava ali naquela cidade de Roma. E ali
no início do texto, fala sobre as misericórdias do Senhor. Ele diz: pelas misericórdias de Deus, peço a vocês, irmãos. Meus irmãos, misericórdia fala de compaixão, misericórdia fala de bondade, e misericórdia fala de fidelidade de Deus para conosco. Diga comigo: compaixão, bondade e fidelidade. Isso é misericórdia de Deus para comigo e com você. É a compaixão, é a bondade, é a fidelidade de Deus derramada sobre nós. A palavra de Deus lá em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, vai dizer assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Sabe, eu todas as manhãs, quando eu oro ao Senhor, quando eu levanto, eu falo: Senhor, obrigado, porque as tuas misericórdias estão se renovando sobre mim. Senhor, obrigado, porque o Senhor está derramando da tua bondade, o Senhor está derramando da tua fidelidade, o Senhor está derramando da tua compaixão sobre mim. Deus, Ele derrama sobre nós o seu amor e a sua bondade. Por isso nós somos libertos do poder do pecado. Quando nós conhecemos a Cristo, nós recebemos esse amor, essa bondade de Deus, e fomos sarados, fomos libertos da condenação que havia sobre nós, porque Deus olhou com misericórdia para mim e para você. Não éramos merecedores, nós merecíamos a morte eterna, porque existe em nós uma doença, um vírus que se chama pecado. E então nós estávamos condenados por causa do pecado, mas Deus eterno, poderoso, maravilhoso, glorioso, não precisava fazer isso, mas Ele olhou para mim, Ele olhou para você e nos amou. Ele olhou para cada um de nós e nos amou, e Ele falou: eu vou derramar da minha compaixão, eu vou derramar da minha bondade, da minha fidelidade sobre essa pessoa, porque eu quero ver essa pessoa viver eternamente comigo. Foi dessa maneira que Deus olhou para mim e para você, meu irmão. Aqui nós vemos Deus derramando dessa misericórdia, e aqui fica para mim e para você uma pergunta: qual é a resposta que eu e você temos dado a Deus diante dessa dádiva de amor e bondade que Ele tem derramado sobre mim e sobre você? Qual é a resposta que você tem dado? Qual é a resposta que eu tenho dado ao Senhor? Diante desse Deus de infinita misericórdia, bondade e amor, que me perdoou, que te perdoou, que levou sobre Ele o castigo que traz a paz para nós. Nós não experimentaremos a morte eterna, meu querido. Nós viveremos eternamente com Ele. O dia que acabar essa vida terrena, você não morrerá, porque você está livre da condenação da morte. Isso é misericórdia, isso é graça, isso é poder de Deus derramado sobre nós. Nós somos alcançados pela misericórdia do Senhor, e Ele coloca sobre a nossa miséria o seu amor. Ele coloca sobre a nossa miséria o seu coração. Eu gosto dessa, não é um significado, mas é como que fosse um sentido que se dá à palavra misericórdia. É Deus colocando o coração dele na minha miséria. É Deus colocando o coração dele na tua miséria. Nós éramos miseráveis pecadores, condenados à morte eterna, mas o Senhor veio e colocou o seu amor sobre mim e sobre você. E diante disso, qual tem sido a nossa resposta ao Senhor? A resposta que o Senhor espera de mim e de você, meu querido, é que nós
possamos o reconhecer como Deus. A resposta que Deus espera de mim e de você é que nós possamos ter gratidão a Ele, por aquilo que Ele fez por nós. E a resposta que Ele espera de mim e de você é que a gente entregue toda a nossa vida a Ele, todo o nosso ser, todo o nosso coração a Ele. É o que vai dizer lá na sequência do texto, e aí eu entro no segundo ponto, que é oferecer a vida ao Senhor. Ofereçam o seu corpo, é o que diz o texto. Ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo, ele não está falando aqui de um sacrifício meramente ritualístico ou religioso. Ele não está falando de uma entrega, de uma ação religiosa, de um ritual religioso. Ele não está falando aqui que você deve vir todos os domingos ao culto, porque se você for ao culto, você está ok. Ele não está falando de uma entrega, de um serviço religioso. Ele não está falando de práticas religiosas, de dogmas religiosos. Ele não está falando de sacrifício humano, porque nós não temos como fazer nada de nós mesmos que seja capaz de trazer para nós algum merecimento da parte de Deus. O que Paulo está falando aqui, ele está falando de uma entrega completa da vida ao Senhor. Esse é o sacrifício vivo que a palavra de Deus está trazendo para mim e para você. Ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Não é uma entrega parcial, superficial, mas é uma entrega profunda. É uma entrega completa. Não é uma entrega externa apenas, não é vestir uma capa de crente e parecer alguém ok diante das pessoas. Eu sou um cristão, um crente em Jesus. Não é vestir uma capa de religioso. O que ele está falando é de algo interior. Ele está falando de uma entrega de coração, uma entrega de vida, um sacrifício vivo, um sacrifício santo, um sacrifício que agrada a Deus verdadeiramente. Porque tudo aquilo que a gente faz no exterior, na capa, talvez, e não estou dizendo que aquilo que a gente faça na comunhão do corpo de Cristo, servir uns aos outros, enfim, estar no culto, né? Não estou falando que isso não seja importante, mas se você vive o Evangelho somente disso, você precisa mudar a direção da tua vida, porque Deus, Ele conhece o nosso coração, e o que Ele quer é o nosso coração. Ele não quer um sacrifício de morte, Ele não quer um sacrifício humano, Ele quer um sacrifício de vida, um sacrifício de entrega, de renúncia da carne, renúncia dos pecados, de levar e rasgar o coração diante do Senhor, falar: Senhor, eu estou vivendo essa situação, e eu sei, ó Deus, que isso me afasta dos teus caminhos, eu sei que isso abre as portas para que Satanás venha trazer problemas para a minha vida, e eu não quero, Senhor, viver dessa maneira. Por isso eu estou aqui, Senhor, rasgando o meu coração, clamando pelo teu perdão e clamando para que o Senhor sustente a minha vida, meu Pai, e me leve, ó Deus, a viver uma vida mais perto do Senhor, viver uma vida de santidade, de pureza, uma vida separada desse mundo que está corrompido, uma vida alicerçada nas tuas verdades, na tua palavra, que é a verdade, Senhor. Queridos, essa postura de entrega, como diz no texto, esse é o culto racional. Isso acontece como um culto racional. Quando ele diz ali, isso é o culto racional de vocês. Isso faz referência à consciência. Nós precisamos viver o Evangelho de uma maneira consciente. Nós não podemos viver um evangelho raso, um evangelho emocional apenas, um evangelho de sentir, só sentir
coisas, arrepios e etc e tal. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo não pode se manifestar e fazer algo sobrenatural sobre a tua vida, e você ser cheio do Espírito Santo, e você receber algo poderoso, sobrenatural da parte de Deus. Tudo isso é bom, é maravilhoso, mas nós precisamos viver um evangelho consistente, alicerçados na palavra de Deus, porque o que dá o fundamento para nós, o que dá o fundamento para a nossa caminhada com o Senhor é a palavra de Deus, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É a palavra de Deus que produz transformação na minha vida e na tua vida. É a palavra de Deus que produz transformação na tua casa e na minha casa e nos ambientes em que nós frequentamos. Porque quando nós entendemos a palavra de Deus, nós compreendemos verdadeiramente quem Deus é. E nós não vivemos de momentos, nós não vivemos de cultos apenas, nós não vivemos de eventos, mas nós vivemos por aquilo que nós cremos. Nós nos movemos por aquilo que nós cremos. E talvez algo que eu tenha desejado da parte do Senhor ainda não está acontecendo na minha vida. Talvez você esteja vivendo lutas, dificuldades, na sua casa, na sua família. Meu querido, se aproprie dessa palavra. Você vive por aquilo que você crê. Começa a declarar dentro da tua casa, nos ambientes, nos lugares aonde está difícil, aonde as coisas elas não estão andando como você gostaria que elas andassem. Começa a se posicionar diante de Deus e diante das trevas que estão tentando destruir a tua casa, a tua família, e se posiciona em Deus, crendo que o Senhor está cuidando da tua vida, da tua casa, da tua família. Esse é o culto racional que a palavra diz. Nós temos a compreensão de quem é Deus, e nós então adoramos e celebramos e vivemos com esse Deus porque nós o conhecemos e Ele produz mudanças nas nossas vidas. Estamos diante de um Deus santo que não precisava fazer o que Ele fez por mim e por você. Um Deus que derramou a sua misericórdia sobre mim e sobre você. Ele não precisava, mas Ele, por amor e o amor eterno dEle, Ele nos amou e Ele derramou a bondade dEle, a misericórdia dEle sobre nós. Aquele que nos criou e nos fez seus filhos, merece receber toda a nossa vida, não por uma troca religiosa, não por uma barganha em que eu venho e presto algo ao Senhor, faço algo para o Senhor como um serviço religioso, e aí eu espero receber algo do Senhor. Não como uma religiosidade morta, mas por um relacionamento de amor vivo. Um Deus que nos amou e que nos tornou seus filhos, Ele merece que nós entreguemos as nossas vidas a Ele, para termos com Ele um relacionamento de amor. Tudo que eu faço porque eu amo a Ele. Tudo que eu faço porque eu honro o nome dEle. Aquilo que eu faço dentro da minha casa, no relacionamento com a minha esposa, eu faço porque eu amo ao meu Deus, que foi misericordioso comigo. Aquilo que eu faço com os meus filhos, eu faço porque eu amo ao meu Deus. Aquilo que eu faço no meu trabalho, eu faço porque eu amo ao meu Deus. Eu faço tudo em primeiro lugar por amor a Ele, e porque eu honro a Ele por aquilo que Ele é, e aquilo que Ele fez, aquilo que Ele faz, e aquilo que Ele ainda fará sobre mim, na minha vida. O que nós podemos devolver ao Senhor? O que nós podemos devolver ao Senhor em gratidão é a nossa vida. Aquilo que nós podemos devolver ao Senhor, como o apóstolo diz, ofereçam o seu corpo, é a nossa vida, é o nosso coração. Como eu disse, não é um ato religioso, mas uma entrega viva, santa e agradável ao Senhor. Esse é o culto racional que nós prestamos ao Senhor.
A resposta de alguém que conhece a Deus e o honra com a sua própria vida. É a resposta de alguém que conhece a Deus e o honra com a sua própria vida. E o terceiro destaque que eu quero fazer nesse texto fala sobre o tema da palavra: transformados pela renovação da mente. Não vivam conforme o padrão desse mundo, é o que o versículo diz. Não vivam conforme o padrão deste mundo. Queridos, existe um sistema que governa esse mundo. Um sistema marcado pelo pecado que influencia pensamentos, valores e comportamentos. A palavra de Deus em 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Existe um sistema que governa no mundo espiritual esse mundo. E esse sistema, ele influencia os valores e os comportamentos. É por isso que a gente vê tudo aquilo que a gente vê. É por isso que a gente vê situações como, hoje em dia, tantas coisas terríveis acontecendo dentro das famílias, dentro das casas, por causa desse sistema maligno que governa esse mundo, que governa o coração daqueles que não são regenerados por Cristo, e que muitas vezes são usados pelas trevas para trazer o mal sobre a terra. Mas Deus ama todas essas pessoas, até mesmo aqueles que são os piores dos piores. Deus os ama. Esse sistema, queridos, ele não pode governar os filhos de Deus, porque os filhos pertencem a Deus. Então, o sistema maligno desse mundo, ele não governa mais a sua vida, porque você é salvo e remido pelo sangue de Cristo Jesus. Você é alguém que foi justificado por Cristo e que não vive mais sobre o domínio do pecado, mas você vive lutando contra o pecado, até o dia em que o Senhor voltar e nos levar para a glória, onde nós receberemos um corpo glorificado e não haverá mais pecado. Mas nós devemos entender que existe uma influência desse sistema nos ambientes aonde nós estamos. Mesmo nós sendo filhos de Deus, remidos pelo sangue de Cristo, não sendo governados por esse sistema, ainda assim os filhos podem ser influenciados por esse ambiente. Engana-se aquele que acredita que não. E a palavra de Deus, ela nos mostra pela boca do apóstolo Pedro, em 1 Pedro 5,8, como já foi dito aqui: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, está a vosso derredor, procurando a quem ele possa tragar. Então isso implica para mim e para você que devemos estar atentos, precisamos estar ligados, porque esse sistema maligno, ele está ao nosso derredor. Satanás está ao nosso derredor, tentando nos destruir, tentando destruir a tua vida, tentando destruir a tua casa, a tua família. E ele não vai conseguir te destruir, porque o sangue de Cristo está sobre você, mas ele pode influenciar as tuas decisões. E as suas decisões, elas trazerem consequências difíceis para a sua vida. E é aqui que eu quero chamar a tua atenção, porque nós estamos diante, a todo momento na nossa vida, nós estamos diante de decisões. Ou nós decidimos por aquilo que é bom e agradável ao Senhor, ou nós decidimos por aquilo que nos afasta do Senhor, ou nós decidimos por aquilo que abre portas e brechas para que o nosso inimigo venha e faça algum estrago na nossa vida. Precisamos estar vigilantes,
sóbrios, atentos, ligados. Aquele que tem a mente renovada continuamente, tem sua vida transformada pelo poder de Deus. A renovação da mente acontece por meio daquilo que nós nos alimentamos. E é aqui que nós ficamos atentos. É isso que nos faz estar atentos ou não. É isso que faz nós estarmos sóbrios ou não. É isso que faz nós estarmos vigilantes ou não. Aquilo com que eu me alimento, aquilo que eu trago para dentro da minha vida, aquilo que eu faço com a minha vida, ou seja, aonde os meus olhos são direcionados, aonde o que os meus lábios falam, o que as minhas mãos tocam. Nós precisamos entender que a nossa mente, ela precisa ser continuamente renovada. Porque quando nós buscamos essa renovação contínua, as nossas vidas, a minha vida e a tua vida é transformada pelo poder de Deus. Aquilo que era uma luta, uma dificuldade para você viver até um certo tempo da tua caminhada, hoje você está mais fortalecido, então você consegue viver vencendo aquela luta. É como alguém que, por exemplo, é preso no vício de álcool, por exemplo. Então essa pessoa, ela começa a se posicionar contra aquilo. Então ela começa a fazer coisas que a afastam daquilo e trazer para a sua vida coisas que vão ajudar a ela a se afastar ainda mais daquilo. A nossa caminhada com o Senhor, ela é mais ou menos nesse sentido. Então nós buscamos ao Senhor, aquilo que nós nos alimentamos em Deus é o que vai nos fazer ser transformados ainda mais pelo poder de Deus. E o que nós precisamos buscar é a palavra do Senhor, é a Bíblia, é lermos a palavra de Deus, é meditarmos na palavra de Deus, é termos tempo de devocional, tempo de qualidade com o Senhor, é orarmos, é rasgarmos o coração diante do Senhor, nos relacionar com Ele, confessar pecados, clamar para o Espírito Santo sondar o nosso coração, trazer à nossa memória pecados que a gente cometeu e a gente nem lembrava. E quando a gente fala isso para o Espírito Santo, Ele traz mesmo. E a gente tem a oportunidade de se arrepender e pedir perdão ao Senhor e voltar o nosso coração ao Senhor. Quando nós temos a nossa mente renovada, meus queridos, a nossa vida toda é transformada. Nós não podemos nos iludir que participar apenas de programas religiosos nos manterá seguros. E eu quero dizer isso para você, meu querido, talvez você seja essa pessoa que acha que somente vir aos cultos está tudo certo, ou vir num culto ou outro está tudo certo. O Senhor quer mais de você. E o Senhor quer mais, não porque Ele vai ser mais Deus ou menos Deus, por conta da tua decisão, mas Ele quer mais porque Ele ama você e Ele não quer ver você vivendo uma vida medíocre. Ele quer ver você viver uma vida próspera na presença dEle. Ele quer ver você viver uma vida santa, separada. Ele quer ver toda a tua casa transformada pelo poder dEle através da tua vida. Vida transformada acontece quando nós deixamos de tomar a forma deste mundo e permitimos que Deus renove as nossas vidas. Deus espera um relacionamento vivo conosco, um relacionamento que produz mudanças reais na nossa vida. E por consequência, todos os ambientes aonde nós estamos inseridos, eles são transformados. A vida transformada, ela acontece, como eu já disse, quando nós deixamos de tomar a forma deste mundo e permitimos que Deus renove a nossa mente. Tomar a forma, o texto, essa palavra, não vos conformeis ou não tome a forma deste mundo, é mais ou menos assim, você tem um copo, uma vasilha qualquer e ela tem um formato. E aí você coloca um líquido ali dentro. Aquele líquido ele vai assumir a forma daquele ambiente, daquele recipiente.
O que Deus quer de mim e de você é que a gente não tome a forma desse mundo, que a gente não se acostume com esse mundo, e que a gente seja transformado pela renovação da nossa mente, pelo relacionamento que nós vivemos com Ele, pelo relacionamento que nós buscamos nele. Porque a vontade de Deus, meus queridos, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. O texto que nós lemos, ele termina com essa palavra. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E aí eu faço uma pergunta. Se a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, por que desperdiçá-la? Por que negar a vontade de Deus? Por que virar as costas para a vontade de Deus? Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Deus nos criou para vivermos essa vontade. Deus criou a tua casa, a tua família, Deus te uniu à sua esposa, Deus te deu os filhos que você tem, Deus te deu os pais que você tem, para que vocês possam viver essa vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Por que insistir em viver segundo o seu próprio entendimento? É isso que esse mundo vive. É isso que as pessoas que ainda não conheceram o amor de Cristo vivem. Vivem segundo o seu próprio entendimento. E às vezes nós que conhecemos o amor de Cristo, às vezes acabamos nos colocando nisso também. Queremos viver segundo a nossa própria vontade, ou seja, nós tomamos as decisões sozinhos. Nós caminhamos, tem coisas que a gente até coloca Deus junto, a gente permite Ele estar conosco, mas tem coisas que a gente vai sozinho. É aquela história, né? Você está na boleia do carro e o Senhor está no carona, ou o contrário. Nós precisamos dar a direção para Ele. Nós precisamos dar o volante a Ele. Nós precisamos dar o governo a Ele. Nós não podemos viver segundo o nosso próprio entendimento. Nós não precisamos viver influenciados por esse sistema caído, mundano. Nós precisamos nos apropriar das verdades da palavra de Deus. Nós precisamos nos apropriar daquilo que é eterno, dos valores eternos de Deus. Queridos, embora essa palavra ela seja dirigida, e eu acredito que você está percebendo isso, é uma palavra que está sendo dirigida individualmente ao seu coração, e eu acredito que você está entendendo isso. Nós estamos nesse período, nesse mês, falando de famílias. É porque eu entendo que nesse primeiro momento que nós estamos vivendo, desse mês da família, eu entendo que é importantíssimo cada um de nós fazermos uma reflexão pessoal no nosso coração. Porque a transformação dentro da nossa casa começa a partir de nós. Eu não sei qual é o contexto da sua casa, da sua família. Eu conheço alguns aqui. Eu não sei o que você vive dentro da tua casa. Eu só sei de uma coisa. Se você buscar a presença do Senhor na sua vida, buscar ter a sua mente transformada por um relacionamento pessoal, íntimo e profundo com o Senhor, a tua vida vai ser transformada. E a tua casa vai ser transformada. A tua casa vai ser contagiada por aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Eu não poderia começar essa série de ministrações sem trazer uma palavra ao teu coração. Você que é mãe, você que é esposa, você que é pai, que é marido, você que é filho, você que é filha. Acho que a melhor maneira de nós começarmos esse mês da família é trazer a cada um de nós essa reflexão. E eu quero já chamar os meus irmãos
da adoração para subir aqui. Nós já estamos indo para o final dessa ministração. E eu não poderia deixar de começar essa série falando ao teu coração. Esposa, esposo, filho, filha. Sabe, cada um de nós temos um papel dentro da nossa casa. Deus, Ele é o autor da tua família e da minha família. Ele criou a nossa família. Foi Ele que uniu vocês dois. Foi Ele que deu os filhos que você tem. Foi Ele que deu os pais que você tem. E cada um de nós temos um papel dentro da família. Cada um de nós temos uma responsabilidade dentro do nosso lar. E o que o Senhor quer é colocar o nosso coração no lugar certo, que é o lugar da presença dEle. O que o Senhor quer é ministrar ao meu coração e ao teu coração uma renovação das nossas mentes, de maneira que a gente seja transformado exteriormente. Entende que a renovação, a mudança, ela começa de dentro, mas ela se manifesta lá fora. E ela vai me fazer se tornar um filho melhor. Ela vai me fazer se tornar uma filha melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor. Essa transformação, ela vai restaurar os relacionamentos que estão quebrados. Não sei se talvez você tenha vivido conflitos dentro da tua casa. Talvez você nem converse com alguém da tua casa. E quando eu estou falando da casa, eu não estou falando de parentes, tá? Ainda que se você tem conflito com seus parentes, é importante também você resolver. Mas eu estou falando do núcleo da sua casa, que é pai, mãe e filhos. Não sei o que você tem vivido. Alguns aqui eu conheço, eu acompanho. A gente tem acompanhado, eu e a Mary. E a gente quer acompanhar muitos ainda. E a gente quer inclusive que outros venham junto conosco para nos ajudar nessa missão tão importante. O que eu quero dizer para você, meu irmão, e o que o Senhor tem falado ao meu coração através dessa palavra, é que há uma necessidade de nós nos posicionarmos diante do Senhor, buscando a presença dEle em nossas vidas, uma renovação da nossa mente, para que a nossa casa toda seja transformada. Porque a mudança, a transformação começa a partir de cada um de nós. Quando o Senhor Ele vem pela sua palavra, Ele vai renovando a nossa mente, a gente vai descobrindo coisas que a gente fazia que não condiz com a vontade de Deus, talvez mentiras, talvez infidelidade, talvez palavras duras, palavras de morte que são declaradas sobre filhos dentro da casa, palavras que ao invés de construir algo bom, faz com que as pessoas se sintam para baixo. O Senhor, Ele tem o poder de transformar todas essas coisas, porque a maneira como Ele criou e o propósito para o qual Ele criou a família, foi para que a família manifestasse a glória dEle nessa terra. Foi para que a família fosse uma família próspera, uma família temente ao Senhor, apaixonada por Jesus, capaz de transformar os ambientes ao seu redor. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. É importante compreender que as nossas decisões pessoais, a tua decisão, quando você está lá no seu trabalho, quando você está na rua, ou quando você está sozinho no quarto, quando você está ali na frente do seu computador, a decisão que você toma naquele momento, meu querido, entenda que essa decisão ela não afeta somente a tua vida. Talvez você tenha tomado uma decisão errada aos olhos do Senhor, que te afastam da presença do Senhor, mas essa decisão ela influencia toda a tua casa. Nós precisamos tomar as decisões certas. A
aquelas decisões que nos levam para mais perto do Senhor. Porque a vontade dele, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E Deus, ele ama a família. Deus ama a tua vida, meu irmão. Deus ama a tua casa, ele ama teus filhos, a tua esposa. Eu quero te encorajar nessa noite a você colocar o teu coração diante desse Deus. Talvez enquanto você está sendo ministrado nessa palavra, algumas coisas o Espírito Santo está falando com você. Algumas mudanças precisam acontecer dentro do teu coração. E você está entendendo que o primeiro ambiente impactado pelas tuas decisões é a tua casa. E o Senhor, ele quer fazer nova todas as coisas. Jesus, ele tem um amor tão precioso por mim e por você. Jesus, ele se entregou por mim e por você. Ele deixou a posição dele. Ele deixou a sua glória. E ele veio a esse mundo. E ele se entregou. E a palavra de Deus, ela nos convida a ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amar aqueles que estão à nossa volta, ao nosso redor. Eu quero dizer para você, meu irmão, a tua casa precisa de você. A tua família precisa de você. Jesus quer restaurar tudo aquilo que foi quebrado. Jesus quer quebrar toda a influência das trevas que tem afetado a tua casa. Mas isso começa a partir de você. Isso começa a partir de mim. Hoje é tempo de reconstruir. Hoje é tempo de restauração. Tem algo precioso da parte de Deus te esperando. Tem algo precioso da parte de Deus esperando teu esposo que talvez não está aqui hoje. Eu quero te encorajar a você clamar ao Senhor Jesus todos os dias pela vida do teu esposo, talvez a tua esposa. Teu filho que não está aqui. Creia na transformação de Deus na vida dele. Teu pai, a tua mãe que não está aqui. Mas creia, meu irmão, com todo o teu coração, que a transformação na vida dessa pessoa começa a partir da tua vida, a partir da renovação que o Senhor vai fazer na sua mente, por meio da tua entrega, por meio de você reconhecer que existe um Deus misericordioso, cheio de amor e de graça, que se entregou por você e que te amou com amor eterno e te atraiu para perto dele. Hoje você é lavado e remido pelo sangue dele. Mas ele deseja que você entregue toda a tua vida no governo, no controle das mãos dele. Ele deseja que você renuncie o teu eu, o teu ego, o teu orgulho, a tua vontade própria, os desejos pecaminosos do teu coração, e que você se renda nos braços dele, e que você busque um relacionamento de intimidade com ele. Um relacionamento onde a palavra dele ela é presente na tua vida. Um relacionamento prático onde você se alimenta da palavra dele, onde você busca a presença dele, rasgando o teu coração por meio da oração, declarando a ele todas as suas mazelas, reconhecendo diante dele todas as suas dores, as suas lutas. Jesus não quer viver um relacionamento religioso comigo e com você, meu querido. Jesus quer viver comigo e com você um relacionamento de pai,
Paizinho querido, o Abba, o Pai maravilhoso. É esse relacionamento que Ele quer ter com você e comigo. Se você já vive esse relacionamento com Ele, Ele quer que você mergulhe ainda mais profundo. Ele quer se revelar um pouco mais. Ele quer se mostrar um pouco mais. E talvez você que está aqui ainda não se rendeu a Jesus. Você não entregou a sua vida ao governo dele. Eu quero dizer para você que hoje é o dia da salvação. Sobre a tua vida, mas também sobre toda a sua casa. Hoje é o dia de você abrir o teu coração para Ele e falar: Senhor Jesus, eu me arrependo. Senhor Jesus, eu confesso os meus pecados. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, vem governar a minha vida. A salvação do Senhor liberada sobre a tua vida. O quanto você tem reconhecido as misericórdias do Senhor na sua vida. Você tem oferecido a sua vida ao Senhor como um culto racional. Você tem experimentado a transformação pela renovação da sua mente. Os ambientes que você vive só experimentarão transformação quando você for transformado.